Amém. Pai do Senhor, irmãos. Espero que todo mundo esteja bem. Nós vamos meditar hoje no texto de Salmo 42. Se puder abrir, por favor. Salmo 42. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembre-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, e como passava eu com a multidão de povo, e enviava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão, festa. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espero em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus vê. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro portanto de ti nas terras de Jordão e no Monte Hermon. E louvei de Mizar, um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catapultas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus, onde está? Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espero em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém. Senhor Pai, Todo-Poderoso, Senhor, obrigado, Pai, por essa noite aqui. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente, Pai. E, em nome de Jesus, Pai, derrama, Pai, a tua sabedoria e a tua palavra, Pai, sobre o coração de cada um de nós aqui. Eu sei que nenhum de nós, Senhor, está aqui por acaso. E eu sei, Pai, que essa palavra entrará em nossos corações. Nós seremos preenchidos, Senhor, e capacitados por ela. E que, nessa noite, Senhor, possamos receber as respostas, Senhor, de que tanto precisamos e clamamos, em nome de Jesus. Amém. Bem, amém. Esse Salmo 42, ele é um cântico de lamentação, como muitos outros, né? Então, o salmista, ele está, dá para perceber, né? Ele está profundamente triste e angustiado. Ele está realmente amargurado. E o salmista, ele lamenta a aparente ausência de Deus nas batalhas que ele trava. E parte da sua batalha, do seu desafio pessoal, é descobrir o motivo de sua alma estar tão abalada, estar tão abatida, mesmo sabendo que Deus é a sua esperança. Então, para começar, esse primeiro versículo é muito conhecido das músicas, né, e a gente comenta bastante. E ele fala sobre a questão da dependência que nós temos do Senhor, né? Acho que eu gosto de falar muito sobre a dependência do Senhor. E é algo muito, como o pastor sempre fala, é algo muito bonito de estar se falando, mas é muito difícil, é complicado, é horrível de se viver, né? Então, nós sabemos que o homem foi criado para viver em comunhão com o Senhor, com Deus Pai, né? E o homem, assim que ele foi criado, ele foi ensinado, ele foi guiado por Deus, né? No jardim que estava no Éden, não é? E só que depois de pecar, o homem ele é expulso do jardim, ele é expulso da presença de Deus, e ele é expulso da presença, do acesso à árvore da vida. E ao longo da história, a partir desse pecado original, o homem, em muitos momentos da história, ele tende a se afastar do Senhor, né? Então, esse afastamento, esse desvio dos caminhos do Senhor, esse ódio a tudo que é divino, não é algo de hoje, né? É algo que sempre ocorreu desde o início, né? E o homem sempre tende a criar caminhos tortuosos. Assim como Isaías fala, né? Cada um tende a se desviar pelo seu próprio caminho, como uma ovelha desgarrada, como fala em Isaías 53.
Só que sempre que o homem se desvia da presença do Criador, ele revela a sua natureza pecaminosa. É algo sempre certo de acontecer. É algo que ocorre em muitos momentos das histórias bíblicas, e a gente observa isso nos dias de hoje. Aquela civilização que tende a se afastar do Senhor, ela tende a se aproximar cada vez mais de caminhos profanos, a se desviar de tudo o que é bom. E isso tende a acontecer em diversos períodos, em muitos relatos bíblicos. A gente conhece, por exemplo, o relato do Levita nos tempos de Juízes, né? Para quem não sabe, é um dos relatos mais horríveis que a Bíblia narra, né? Do quanto que o povo tem que se tornar maligno se ele se afastar do Senhor. Esse relato do Juízes, então, a que nível uma civilização pode chegar? O povo pode chegar se ele tiver esse tipo de pensamento. Eu vou fazer o que eu acho correto. Né? E, para quem não conhece essa história, eu não vou me aprofundar nela, mas é uma história que pode se ler. E falar também da história de Noé, né? E do dilúvio, o nível de devassidão que o povo chegou. Né? Então, existe um pensador, um filósofo, um sociólogo que fala que um povo ele não é melhor do que o Deus a quem ele serve. Né? Então, o que esperar de um povo que o seu único Deus é o seu próprio umbigo, né? O único Deus é o seu próprio coração, o único Deus é a si mesmo. Né? Ele tende a caminhar por trilhas tortuosas, absurdas e malignas. Né? E isso no reino de Israel aconteceu muito bastante, quando ele se dobrava diante de ídolos mudos, ele passou a sacrificar crianças, a cometer adultérios, imoralidades. E a gente está falando do povo de Israel, do povo de Deus. A gente está falando de um povo que estava sob a mão do Senhor, era o povo do Senhor. E até o povo do Senhor, quando ele se afasta, ele tende a trilhar caminhos tortuosos. Né? Mas voltando ao que o nosso texto fala, em Salmo 42. O texto começa falando sobre a coça que suspira pelas correntes das águas. Né? Então, até começando com o pastor, sobre essa questão da coça. Né? A coça é um animal herbívoro, ele não preda, né? Mas ele é predado. Né? E a gente sempre tem esses animais que são presos, sempre, obviamente, quando eles se achegam no rio, né, e correntes para saciar sua sede, aquele é o ponto de encontro onde todos os animais sabem que vai ter água e vai ter alimento. Aquele ali é o ponto onde tem crocodilo, onde tem onça, onde tem aquele animal selvagem que vai predar a sua presa, que vai conseguir também, além de água, o seu alimento. Mas a coça ou qualquer outro animal desse tipo, ele precisa daquela água, ele necessita daquilo. Se eu for, né, eu posso morrer por aquela água, mas se eu ficar aqui e não for, é certeza que eu vou morrer. Então ele necessita ardentemente provar daquela água para sobreviver. Né? E, da mesma forma, o homem, todo e qualquer homem, seja ele crente, seja ele descrente, ele tem uma carência crônica em seu interior, um vazio que só pode ser preenchido por algo divino. Né? Então, o homem, o ser humano, ele tende a querer preencher esse vazio de diversas formas. Né? Então, ele tende a querer preencher esse vazio do relacionamento, né? Aquele velho papo romântico, né? Você tem que encontrar a sua metade da laranja, aquela pessoa que te completa. Eu não quero destruir a imagem que boa parte dos irmãos possa ter da novela das 9, né? Ou da Maria do Bairro, que costuma passar, mas nenhum relacionamento, irmãos, nenhum parceiro, nenhum namorado, nenhum marido vai preencher o vazio que você tem no seu interior. Se você colocar essa responsabilidade no seu companheiro ou em qualquer outra pessoa, você vai colocar
um peso que não é devido a ela. Você não será preenchido por isso. A pessoa ao seu lado não pode saciar a sede que você tem de Deus. O único que pode preencher esse vazio que foi produzido em você no pecado original é o nosso Senhor Jesus, né? Então, se você não for feliz, satisfeito, preenchido com o amor de Deus, você nunca será capacitado a fazer uma outra pessoa feliz. Não é à toa que Cristo é colocado como noivo, né? E a igreja é a noiva, né? Há pessoas também que tentam se preencher com a sua própria carreira, com o seu emprego, né? E a gente fica atrás de emprego atrás de emprego, é um salário melhor que outro. Eu conquistei esse, mas eu preciso de mais. Eu conquistei esse carro, mas eu preciso subir de carreira. E a gente vai atrás de conquista, atrás de conquista. E tudo aquilo que a gente alcança parece que nunca é o suficiente para satisfazer esse vazio, essa carência que a gente tem, né? Muitos de nós acabam, os mais jovens, por exemplo, tendem a preencher esse vazio, esse objetivo pessoal com os estudos, né? Então, desde cedo a gente tende a ser estimulado, impulsionado a crescer nos estudos, né? Faça um ensino médio, faça um Enem, passe na faculdade, conquiste isso, se forme, conquiste um emprego. E é uma pressão, a nossa sede nunca também será saciada por meio dessas coisas, né? Infelizmente, muitas vezes a gente só se dá conta disso quando muitos anos se passaram. A gente tenta, o que a maioria quer, é satisfazer com o dinheiro, né? Eu vou ser feliz quando eu tiver muito dinheiro. E a pessoa pode ter muito dinheiro hoje, mas já que ela seja feliz, ela vai querer mais. E é sempre mais, sempre mais. Tem gente que se preenche com drogas, né? Com alcoolismo. Tem gente que preenche a sua satisfação com pornografia, com glutonaria, com imoralidade, mas nada disso satisfaz, né? A gente vê os casos, por exemplo, de boa parte dos homens, né? Principalmente os que não são crentes, eles tendem a ter problemas sérios com alcoolismo, por exemplo. O homem está afogado, pressionado com aflição, com depressão, e ele vai tentar curar isso, ele vai tentar aliviar essa dor com algum tipo de droga. Só que essa droga, ela vai dar um certo alívio, mas ela nunca vai curar a doença que existe na sua alma. Então, o problema, né, de você ser dependente de algo que é terreno, é que esses tais ídolos que existem na sua vida, eles não saciam a sede que a sua alma tem por algo que é eterno. Em Isaías 55, versículo 1, se a gente puder abrir, por favor. Isaías 55, versículo 1. Esse versículo é famoso também. Todos vós, os que têm sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. É óbvio que aqui Isaías não está falando de uma comida física, né? Isaías fala desse texto não sobre uma comida física, mas sobre algo que realmente satisfaz a sua alma, né? Então, por que nós desperdiçamos o nosso esforço e preocupação naquilo que realmente não nos satisfaz, né? Por que a gente tenta saciar essa fome, essa sede, com comida e bebida que é dessa terra? Por que a gente não tenta saciar essa sede? A única coisa que vai saciar essa sede é algo espiritual, é algo que é eterno. Tem um pregador britânico, C.S. Lewis, ele é famoso. Ele faz a seguinte analogia. Da mesma forma que um homem ele sente fome, infelizmente não significa que ele terá pão para se comer. Não significa que ele se alimentará essa noite, né? Da mesma forma, infelizmente,
apenas o fato de você querer ir para o céu não significa que você irá. Existe um passo a ser dado, né? E Isaías fala sobre comprar sem dinheiro e sem preço. Isso ainda implica, né, uma compra. No entanto, da mesma forma que, naturalmente falando, se um homem sente fome, naturalmente, biologicamente, significa que alguma coisa no mundo existe que vai saciar essa fome dele. Seja pão, seja carne, seja vegetal. Ele será saciado com alguma coisa que existe no mundo. E da mesma forma, esse desejo do ser humano, que a humanidade tem, de um céu, de um paraíso onde não existe sofrimento, isso que é inato a todo ser humano, isso significa que realmente existe algo eterno, algo que é espiritual, algo que é perfeito. Uma pátria celestial, que é a única que pode satisfazer essa fome espiritual que o homem possui. O problema, irmãos, é que um descrente ou um ateu, ele não entende isso. Ele não entende que essa fome, ela vem de algo, é uma fome de algo que é eterno. E pior ainda, infelizmente, nós que somos crentes, nós frequentemente esquecemos disso também. Nós frequentemente esquecemos que essa fome, essa insatisfação que nós temos na vida, é de algo que é eterno. Algo que só pode ser saciado por Cristo. E a gente tenta saciar como? Com isso tudo que a gente falou. É dinheiro, é o nosso emprego, é o nosso casamento, é bebida, é comida. Como é que você satisfaz algo que é espiritual com algo que é terreno? Não tem como, né? E isso gera em nós muitas feridas de alma, né? A gente está se alimentando de manhã cedo com balas, com bombons. Aí a gente passa o dia doente, a gente passa o dia em sofrimento, desejando por algo que nos fortaleça. E a gente ainda se pergunta, o que é que está errado? O que é que está dando errado? Onde é que eu estou errando? O problema é com aquilo que a gente está se alimentando. Onde estão as nossas preocupações, né? Por que é, né, que a gente gasta dinheiro, gasta a nossa preocupação, a nossa ansiedade naquilo que não satisfaz, né? E é disso que o Salmo está falando, né? Ele fala sobre essa doença na alma. Continuando aqui, Salomão, filho de Davi, o rei, tão poderoso e próspero, nos 12 capítulos de Eclesiastes, que é famoso o livro, em que ele fala sobre as superficialidades da vida, né, as efemeridades da vida. Ele fala sobre aquilo que é vaidade e o que é correr atrás do vento. Ou seja, aquilo, irmãos, que não serve para nada. Todo mundo já passou por isso. Você acorda de manhã cedo, você tem que enfrentar o dia, tem que enfrentar o trabalho, tem um monte de coisa para fazer, e parece que dia após dia você está fazendo sempre a mesma coisa e você não sai do lugar. Você se pergunta, cara, de que adianta isso tudo? Onde é que eu vou chegar? Eu estou fazendo sempre a mesma coisa e isso não me dá satisfação nenhuma, né? E Salomão fala sobre os grandes projetos que ele fez, né? Ele fala sobre como ele alcançou a sabedoria, sobre como ele plantou vinhas, construiu casas, ele fez jardins, pomares, ele juntou prata e ouro, ele ficou famoso e poderoso, né? E tudo era como correr atrás do vento. Nada fazia sentido. Você vê em Salomão alguém completamente decepcionado, amargurado. Assim como a gente costuma ficar muitas vezes, né? Salomão também mostrou sua indignação com as lágrimas dos oprimidos sem consolo, em Eclesiastes 4, né? E como o poder está nas mãos dos opressores, né? E por vezes a gente se pega nesse dilema também, né? Principalmente a gente que é crente. Como é que pode? Aquele cara lá que nem é crente, que não tem ao Senhor, ele está lá se dando bem, né? Ele está lá subindo de cargo, ele tem lá, sei lá, ele tem filhos, ele tem uma boa esposa, ele está se dando bem na vida, e eu, que sou filho de Deus, eu estou nessa situação. Por que aquele cara que adultera, aquele meu amigo que pratica corrupção,
aquele amigo que não tem nosso Senhor de forma nenhuma, por que ele está se dando bem e eu, que estou servindo ao Senhor, estou assim, parece que eu não conquisto nada, né? E esse, muitas vezes, é um grande problema da questão da comparação, né? A gente tenta se comparar com a vida do próximo, principalmente daquele próximo que não é filho de Deus, né? Então a gente está se medindo por alimentos que são terrenos, né? É o que é o emprego, é o dinheiro, são as conquistas, né? Mas a gente não para para pensar que aquilo que é realmente valioso, aquilo que é eterno, nós temos. E às vezes o próximo não tem, né? Nos foi revelada uma luz que está oculta daqueles que estão ao nosso redor, né? É o que Paulo chama dos tesouros guardados em vasos de barro, né? Então, a gente se pergunta, será que é justo? Eu tenho sido tão fiel, mas os filhos do mundo parecem que estão prosperando e eu não, né? E o meu próximo, ele que tem um bom emprego, ele conseguiu casar, ele teve filhos, ele passou na faculdade tão disputada, o carro dele é mais legal, né? Tudo isso é vaidade de correr atrás do vento. Então, nossa alma, ela nunca vai estar satisfeita com nada. Se você conseguir aquele lugar tão alcançado, logo depois você vai querer outro, e outro, né? Um abismo chama abismo. Então é emprego atrás de emprego, conquista atrás de conquista, bem atrás de bem. É como o Salomão fala, todos os rios vão para o mar, mas o mar nunca se enche. Pois bem, continuando aqui no nosso próximo ponto, vamos falar um pouco, pessoal, sobre o desamparo da nossa alma, né? No versículo 2 do Salmo 42, o salmista faz a seguinte indagação, né? Quando eu poderei entrar e me apresentar diante da face de Deus, né? Então, o salmista, ele quer respostas, ele precisa estar diante de um tribunal, diante do Senhor e defender a causa dele, né? Ele precisa saber o que é que está acontecendo, ele precisa saber de Deus que conta é essa, né, que eu estou pagando, que eu estou aqui sofrendo, e por que Deus não defende a minha causa? Onde é que o Senhor está? E esse daqui é o mesmo desejo de Jó, depois que ele perdeu tudo, ele perdeu família, perdeu emprego, perdeu bens, né? Jó fala, se tão somente eu soubesse onde que eu poderia encontrar Deus, né? Onde que é a habitação do Senhor, eu iria até lá, eu defenderia a minha causa, né? E por vezes nós nos sentimos assim, nós oramos e parece que a nossa intercessão não surge efeito nenhum. Parece que a gente não sai do lugar. E a gente se pergunta, onde é que o Senhor está? Por que o Senhor não defende a minha causa? Por que o Senhor não ouve a minha súplica? É muito interessante que a gente faz esse tipo de pergunta, mas essas perguntas já estão lá na Bíblia. O salmista já fala assim, Senhor, por que o Senhor esconde de mim a tua face? Por que o Senhor não defende a minha causa? O Senhor não está vendo? Eles estão falando lá, onde é que está o teu Deus? E onde é que está o Senhor? Parece que eu estou sozinho, eu estou realmente desamparado, né? A gente clama e clama por intervenção e às vezes parece que não vem. E os salmistas já faziam essas tais indagações, né? E a gente tem que lembrar também de Cristo na cruz, né? Tão próximo do Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Será que nossa aflição é pior que essa? Você ser filho de Deus, você ser do próprio Deus, você é totalmente inocente, você é o único inocente na face da terra. Você está lá sendo castigado, humilhado, pisado, crucificado, né? E Deus está só observando. Você está desamparado. O Senhor não apenas permitiu que aquilo ocorresse, mas ao Senhor agradou morrer, como a Bíblia fala, né? Então, muitas vezes, assim como Cristo, nós nos sentimos desamparados. Mas Cristo tinha que cumprir um propósito, né? E o Senhor estava lá.
E nesse momento de aflição, de dor, de pressão, né, nós estamos nisso para cumprir um propósito. Nós vamos passar por isso em algum momento. O salmista fala: abismo chama abismo ao rugir de suas cachoeiras, no versículo 7. Ele está falando sobre dor atrás de dor, tristeza atrás de tristeza. Ele está nas profundezas, ele está em trevas, né? Mas para o salmista, o pior de tudo é o seu inimigo chegar e questionar: onde é que está o seu Deus? Por que você está passando por isso? Será que o seu Deus existe mesmo? Onde é que ele está? Talvez ele tenha esquecido de você. Isso é o que é mais doloroso para o salmista, né? Mas algo interessante é que essa pergunta tão famosa que o Salmo faz: por que você está tão triste, ó minha alma? Então vejam só, o escritor, ele sabe qual é a solução dos problemas dele. Ele sabe onde é que está a esperança dele. Ele sabe qual é o seu ajudador, quem é o seu salvador. Ele, racionalmente, ele sabe qual é a solução dos problemas. Mas, no entanto, a alma dele continua abatida e angustiada, né? Então, a gente vê, irmãos, que mesmo vendo todo o agir de Deus, conhecendo a Deus, conhecendo a palavra, a nossa alma continua sujeita a esse tipo de problema, continua sujeita a esse tipo de dor, a esse tipo de ferida de alma, né? Então vejam só lembre-se também dos israelitas no deserto, né? Eles viram 10 pragas, mar abrindo, eles viram a provisão do Senhor, mas eles se desanimaram e se rebelaram contra o Senhor. Por quê? Porque estavam com medo de morrer de sede. Tem cabimento isso? Dá vontade de entrar lá no texto e esganar cada um deles, né? Mas será que a natureza deles é diferente da nossa? A gente conhece o milagre do Senhor, a gente conhece o que Deus tem a nos oferecer, e a gente está lá nas águas do Meribá reclamando por migalhas. Não é? Essa é a nossa natureza, né? Então você pode ser um filho genuinamente convertido, você pode ser uma nova criatura, mas o seu velho homem, ele não morreu. Ele precisa ser morto dia após dia. Ele não foi eliminado nas águas do batismo. Aquele que quer vir após mim até mim, toma a tua cruz e negue-se a si mesmo e siga-me. Existe o negar-se a si mesmo, né? Então a sua velha criatura não morreu nas águas do batismo. E é necessário, a gente só vai se livrar dessa nossa natureza humana no nosso corpo glorificado. Amém? Eu queria, nosso último ponto, vamos falar sobre provas e recompensas, né? Eu queria abrir agora o texto de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. 2 Coríntios 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Amém? Paulo fala aqui nesse texto sobre as limitações que todo homem, inclusive o ministro de Deus, tem carregando em seu corpo, né? É o que Paulo fala sobre tesouros guardados em vasos de barro. O Evangelho, a palavra, o reino de Deus é esse tesouro, né? E nós somos os vasos de barro. Nós somos falhos, nós passamos por aflições, nós não somos
invencíveis, né? Ele fala sobre as suas limitações, né? Das limitações daqueles que pregam a palavra, né? E nós sabemos que nem tudo são vitórias do Evangelho. No entanto, é dessa forma para que o poder de Deus seja manifesto, de forma que fique bem claro: esse poder, essa glória vem do Senhor e não de nenhum homem. A gente vê por tudo que Paulo passou, né? Todo o poder, toda a palavra, todo o ministério, nada daquele poder provinha dele, provinha do Senhor. E Paulo sempre deixou isso bem claro, né? Mas em um dos seus textos mais falados, ele fala o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Algo até que eu fico meio, eu acho interessante nisso pensar de Paulo, até meio indignado. Como é que pode ele falar, nós não somos desanimados, né? Como assim nós não somos desanimados, Paulo? Nós ficamos desanimados a todo momento. Até você ficou desanimado, os profetas ficaram, Elias ficou desanimado, né? Os grandes profetas ficaram, Moisés ficou, Jonas ficou, Jeremias ficou. O que é que você quer dizer com isso, né? Mas esse sentido na palavra desanimado, até o pastor estava passando para mim, é no sentido de eu estou angustiado, eu estou sem forças, mas eu não vou retroceder, eu não vou entregar os pontos, eu vou continuar. É interessante que, se a gente for abrir esse versículo em outra versão, na NVT, no lugar de desanimados, a gente tem a palavra esmagados. Então, imaginem só, né? Nós, de todos os lados, nós somos pressionados por toda espécie de aflição, né? Mas quando essa aflição, quando essa pressão, ela cessa, nós continuamos lá. Nós não estamos esmagados, nós continuamos lá firmes. Nós somos desgastados, nós ficamos cansados, mas nós permanecemos. Nós somos pressionados, mas não estamos esmagados, né? Nós estamos abatidos, mas nós não estamos destruídos. E a partir daí, Paulo está falando, né, sobre a dependência que ele tem do Senhor, né? E ele fala que não só ele, mas nós devemos carregar o morrer de Jesus em nosso corpo, né? Aí que entra mais uma vez o negar-se a si mesmo, né? A sujeição a Jesus revela a vida de Cristo em nós, né? Nós morremos para nós mesmos para que Cristo viva em nós, né? Então, a maioria de nós aqui não é chamada para ser um mártir, não é chamado para ir pregar num ambiente em que você será morto, crucificado ou fuzilado, como muitos são. Mas todos são chamados para, dia após dia, matar o seu velho homem, né? Negar-se a si mesmo, né? Fazer com que nós mesmos possamos morrer e Deus possa viver em nós, né? A Bíblia fala sobre o sacrifício vivo, santo e agradável, né? O sacrifício vivo. Tem algo mais estranho de se entender, né? O sacrifício é algo que está sendo entregue, é uma vida sendo entregue, né? Mas nós somos esse sacrifício vivo, né? E a Bíblia fala também que aqueles que se humilham serão exaltados, né? E nós devemos estar sempre nessa posição de sacrifício, de humilhação, né? Nós vamos passar por aflições, nós vamos ser pressionados, mas nós ainda seremos exaltados na vida eterna. Amém? Nós já estamos caminhando aqui para o final, mas a partir, continuando ainda nesse texto de 2 Coríntios, a partir do versículo 16, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação.
não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Né? Paulo que fala mais uma vez da importância de não desanimar. Né? E o cristianismo, no início da igreja, era chamado de o caminho. Né? Então, Paulo fala sobre uma carreira que é proposta, não é apenas um passo, é um caminho. Jesus é um caminho, né? A verdade e a vida. Existe persistência e perseverança. E é interessante que Isaías também fala que, quando ele se refere ao caminho santo, ele fala que quem seguir esse caminho não errará. E até um louco é capaz de seguir esse caminho. Né? Agora, no versículo 17, tem algo que você fica impressionado com o que Paulo fala. Paulo é um dos apóstolos que ele foi apedrejado, ele foi humilhado, ele foi preso, ele foi espancado, ele foi à morte várias vezes. E ele chama isso de leves e momentâneas tribulações. Sabe que dá para você, irmão? Tribulações leves e momentâneas. Leves e momentâneas comparado a quê? Do que Paulo está falando? São leves e momentâneas, né? Comparada a toda a glória que há de vir. Olha só essa convicção que Paulo tinha. E é isso que nos falta. Nos falta nos apegar com mais firmeza às verdades que nos são ditas. Amém? Então nós devemos manter nossos olhos naquilo que realmente é eterno. Nós temos que manter nossos olhos em Cristo e não nas ondas do mar. Né? Então nós temos que nos manter convictos de que a tempestade ela está lá nos castigando, mas dentro do barco tem aquele que até o mar e o vento a ele obedece. Amém? Então, a tempestade ela pode estar violenta, né? Mas aquele que até o vento e o mar lhe obedecem está a bordo desse nosso barco. Amém? Então, irmãos, para concluir, o primeiro ponto, dependam sempre do Senhor. É difícil, é complicado. Um pastor fala, é horrível, né? Mas é necessário. Nós só vamos crescer espiritualmente, nós só vamos crescer realmente como filhos de Deus com base nessa dependência. Né? A gente precisa se preencher, nós precisamos nos saciar com esse alimento que é eterno, com essa água que vem de Deus, né? Essa fonte de água da vida, que é Cristo. Nós não vamos ser saciados por nada nessa terra. Amém? Nós precisamos persistir, sem retroceder, sem desanimar, assim como Paulo falou. Amém? Nós precisamos seguir firmes na carreira que nos é proposta. Nós vamos nos sentir desamparados, abandonados. Nós nos questionaremos onde está o Senhor, mas Ele está lá. E embora racionalmente nós sabemos que Ele está lá, a nossa alma vai tentar dizer o contrário, mas não devemos nos abater por isso. Né? Senhor, por que me desamparaste? Para tudo há um propósito. Amém? E por fim, que possamos manter os nossos olhos firmes numa recompensa que é eterna, que possamos estar conscientes de que nós somos estrangeiros, peregrinos nessa terra e que nós ansiamos, nós temos sede e fome por uma pátria celestial. Nós temos sede e fome de Deus. E é com Deus que nós vamos preencher o vazio que nós temos em nosso coração. Amém? Então, vou chamar a equipe de louvor. Se a gente puder se pôr de pé para orar. Amém?